Oi, pessoal! Eu sou a Natália Santos, do Fala Zecão, grupo de imprensa jovem da Escola MF, professor José Carlos Dias. E hoje estamos aqui com o escritor, sociólogo, músico e que gosta muito de samba, Tadeu Caçula. Prazer estar aqui, Natália, toda a equipe aqui também da imprensa jovem, muito bacana, importante, inclusive, falar aqui para a imprensa, que tem, inclusive, feito um papel importante, né, de investigação do território, de entrevistar as pessoas aqui da região, as pessoas aqui da escola. Espero que nossa conversa seja muito produtiva. Sim. Caçula, conta um pouquinho pra gente de como o samba entrou na sua vida. Olha, Natália, eu vou dizer para você que o samba já está na minha vida antes mesmo de eu nascer. Porque os meus pais, meus tios, meus irmãos mais velhos sempre foram do samba. Meu pai foi um músico pandeirista de noite, tocava muito em bares, né, com outros músicos. Quando teve a organização da fundação da Escola de Samba Unidos do Peruche, ele era uma das pessoas que estava como entusiastas, né, das primeiras movimentações da escola. Então, antes mesmo de eu nascer, o samba já existia na minha família. Quando eu cheguei, eu fui só um herdeiro, né, deste samba que já estava na minha família e, portanto, é muito bom, né, ser sambista, porque o samba nos ajuda a conhecer muitas coisas, muitas histórias, muitas pessoas, participar de organizações, de festas, né, de eventos com outras pessoas que também vão complementando um pouco daquilo que a gente vai se tornando. Sim, conta um pouquinho pra gente também a memória mais especial que você tem com o samba aqui da Casa Verde. A memória especial que eu tenho é sobre como a escola de samba do bairro se apresentava para a comunidade. Antigamente, a escola de samba Unidos do Peruche, ela desfilava primeiro para a comunidade aqui na rua principal do bairro, que é a Rua Zilda, e depois ela saía daqui do bairro para poder desfilar na avenida. Então, aquele era um momento muito esperado por todo mundo aqui do bairro. Então, todo mundo já sabia o dia do desfile, se organizava, se preparava, colocava a melhor roupa para poder ir lá na Rua Zilda e ficava aquele monte de gente do bairro esperando a escola de samba passar. Então, no bairro, uma das memórias que eu tenho é deste tempo que ainda garoto, a minha família e várias outras famílias do bairro se preparavam e enchiam, lotavam os dois lados da Rua Zilda para a escola de Samba Unidos do Peruche passar desfilando. Então, quando passava a bateria, ia todo mundo acompanhando até que a escola entrava nos ônibus e levavam os componentes para desfilar lá na Avenida Tiradentes. Que legal! Em que momento da sua vida a luta antirracista se tornou um objetivo de vida? O objetivo sempre esteve, né? A minha família também sempre trabalhou nesse enfrentamento ao racismo, em especial naquilo que nós conhecemos hoje como racismo religioso. As religiões de matriz africanas ainda passam por um processo muito perverso de racismo, né? De invisibilização e de tentativa de colocar as religiões de matriz africana no lugar de pouca importância. É muito importante para nós, que somos herdeiros de africanos, sobretudo de uma religião que nasce no Brasil e que consegue organizar a nossa comunidade no pós-abolição. É a partir dos templos de Umbanda e a partir dos ilês de Candomblé é que essas famílias conseguem se organizar, se defender, se proteger, se cuidar e se reumanizar, porque durante os quase 400 anos de escravização, os africanos eram desumanizados. Então, essa desumanização fez com que esse povo se organizasse em torno de nichos de sociabilidade, de grupos de organização social. Então, o enfrentamento ao racismo, sobretudo na minha família, se dá desde sempre. Mas na minha adolescência, influenciado, né, por alguns ativistas antirracistas, como é o caso do professor Juarez Xavier, é o caso de Leda Nagô, Benedito Sintra, que eu, quando tinha 12, 13 anos de idade, eles fizeram um trabalho de formação política que me colocaram também em mais condições de fazer enfrentamento à luta racista. Eu participei por muito tempo de uma organização chamada O Negro, União de Negros pela Igualdade. Depois ajudei a fundar a Nova Frente Negra Brasileira, que é uma instituição que faz também enfrentamento ao racismo, mas também faz formação política para jovens lideranças negras. E aí a gente então intensificou a nossa luta, ampliou a nossa luta de enfrentamento ao racismo. Quer dizer, então sai do ambiente familiar, vai para a comunidade e hoje a gente faz enfrentamento não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Sim, sim. Fala um pouquinho do seu livro, por favor. Falo sim, esse aqui é o livro Casa Verde, uma pequena África paulistana,
um livro que fala sobre a importância do território, sobretudo sobre a importância da presença de muitas famílias negras aqui no território e como essas presenças foram importantes para poder dar o caráter de identidade sociocultural para o nosso bairro, né? A presença não só Sim. quantitativa, mas também qualitativa das famílias negras da Zona Norte é tão importante que eu fiz um levantamento sobre essas presenças, sobre as produções culturais, sobre as produções de conhecimento que tem no território, reuni essas experiências e formei aqui o livro Casa Verde, uma pequena África paulistana. Como foi sua descoberta como escritor? Quando você nasceu, você já tinha esse interesse? Não, na verdade, o escritor ele se dá na medida em que a gente vai entender a importância de registrar nossas histórias, de escrever sobre nossas histórias. Historicamente, Natália, a gente é escrito por outras pessoas. Geralmente são pessoas brancas que escrevem sobre a nossa história. E a gente acha que é importante a gente mesmo escrever nossa história, a partir das nossas próprias experiências. Então, quando eu fui pesquisar os moradores antigos de famílias negras aqui do bairro, eu entendi que era importante nós falarmos sobre nós contarmos as nossas histórias. Então, aí que nasce a ideia de publicar um livro. Aí que nasce a ideia, por exemplo, de me tornar escritor. Esse é o primeiro dos livros que eu já publiquei. Então, nasce da necessidade de conhecer a nossa própria história e, a partir desse conhecimento, nós mesmos, por nós mesmos, escrevemos e contarmos nossa história. Então, o livro Casa Verde, uma pequena África paulistana, é o pontapé inicial para essa trajetória de escritor, de pesquisador e de escritor. Né? Depois do livro Casa Verde, uma pequena África paulistana, eu publiquei A Imprensa Negra na década de 1930, Frente Negra Brasileira e Jornal Voz da Raça. Depois eu publiquei Samba e Pandemia, 2021, o ano que o samba parou, em parceria com uma outra pesquisadora, não é, que, que ajudou a gente a pensar, a apresentar a proposta, né, da pesquisa do livro. E também estou escrevendo agora uma coleção de 4 livros chamado Território, Samba e Memória Negra, em parceria com as edições Sesc, que fala sobre a presença negra em territórios historicamente conhecidos como territórios negros, que é o caso aqui da Casa Verde, mas também é o caso da Barra Funda, com as memórias da velha guarda da camisa verde e branco, que é o caso da Bela Vista, com as memórias da velha guarda Vai Vai, que é o caso da Vila Matilde, com as memórias da velha guarda da Nenê de Vila Matilde. Então, a partir das memórias desses cidadãos e cidadãs das velhas guardas, a gente vai reconstruir esses territórios de histórias negras na cidade de São Paulo. Então, Casa Verde foi que deu o pontapé inicial para essa minha trajetória de escritor. Sim, que legal. Como você faz essa ligação do samba com a educação e como a escola pública pode ajudar nisso? O samba tem tudo a ver com a educação porque é um lugar de formação de conhecimento. Sobretudo, você pensa o trabalho de uma escola de samba. E o nome já fala, escola de samba, não é? E o samba como um elemento que traz muitos históricos, que traz muito conteúdo sobre a história do Brasil. Se você aprende sobre a história do Brasil na escola pública, na escola de samba você aprende a história do Brasil de forma ampliada. Eu vou dizer por quê. Na história do Brasil, a gente não ouve falar sobre Chica da Silva, sobre João Cândido, sobre Dandara, sobre Luísa Maim, sobre todas essas pessoas, sobre André Rebouças, sobre Luiz Gama, não é? Raramente em algumas escolas você vai ouvir falar de Machado de Assis, porque foi um grande escritor, que faz parte da literatura brasileira, um dos mais reconhecidos internacionalmente, né, escritores brasileiros. Mas sobre essas outras figuras e outras tantas, a gente não acaba aprendendo na escola pública, mas na escola de samba sim. Porque as escolas de samba sempre contaram as histórias das pessoas negras, dos heróis, das heroínas negras, histórias que não são contadas nos livros didáticos, as escolas de samba produzem através de sambas enredos. Mas não são só sambas enredos pensados a partir da ideia de uma pessoa. Tudo isso é feito um trabalho de pesquisa. Então, tem um grupo na escola que vai pesquisar, escrever um texto, né, um material de pesquisa para poder entregar para o compositor escrever o samba e, ao mesmo tempo, carnavalesco produzir uma estética através das fantasias, através das alegorias, para que o desfile da escola de samba seja não só um desfile de escola de samba, mas seja uma peça de teatro ao ar livre e que conta uma história sobre a estrutura social do nosso país. Por exemplo,
Se você for pegar escola de samba como a escola de samba aqui de São Paulo, a Camisa Verde e Branco contou a história de João Cândido. João Cândido foi um marinheiro, né, negro da Marinha Brasileira que se rebelou dentro da Marinha porque a Marinha açoitava, chicoteava, tratava os marinheiros ainda como escravizados. E aí houve uma grande revolta e a partir dali, dessa revolução que teve em 1910, a Marinha parou de açoitar porque houve uma rebelião contra isso. E você quase não lê isso na escola pública. Então, essa junção da produção de conhecimento da escola de samba com a produção de conhecimento da escola pública pode ser um ativo importante para dar mais elemento, para dar mais repertório para os alunos conhecerem tanto a história que está no livro quanto a história que o livro não conta, mas que se complementa a essa história contada dentro da escola pública. Se a gente quiser conhecer um pouco mais do samba, quais lugares você indica pra gente que é criança, adolescente? Olha, tem muitos lugares, né? Aqui, por exemplo, no território da Casa Verde, você tem quadras de escola de samba, que tem departamento de criança, que tem departamento jovem, que tem departamentos dentro da escola de samba, justamente para poder fazer essa recepção de outras crianças e outros jovens que queiram conhecer o ambiente da escola de samba, e ali você se integra, não é? A esse ambiente e acaba também aprendendo sobre a história da escola. Então, as escolas de samba são algumas das indicações que eu deixo aqui para vocês. Outros lugares também são ambientes como o Centro Cultural da Juventude, que de vez em quando na programação também tem atividades relacionadas à história e à cultura do samba do território. Tem aqui no nosso território também uma unidade chamada Sesc Casa Verde, que sempre tem programação ligada ao samba. Mas, ao mesmo tempo, você tem também espaços que não são espaços de samba, mas que podem nos ensinar muito sobre a história do samba. A própria Foché, o Modadá, que da Mãe Wanda, do Oxum, não é? Que também tem um trabalho importante de fazer o bloco desfilar no carnaval. Então, tem alguns ambientes bem interessantes, muito receptivos, e que as crianças e que os jovens podem aprender muito sobre a história do samba. Agora deixa um recado pra galera que está nos assistindo. Vou deixar um recadinho para dizer que é importante que vocês reconheçam o seu território, vocês circulem nos seus territórios, que vocês, inclusive, conversem com as pessoas mais velhas, sobretudo a sua família. Converse com a sua avó, pergunta para onde ela veio, quem era como ela conheceu seu avô, como sua família se constituiu. Procure saber a sua história, porque quando nós conhecemos a nossa própria história, a gente consegue, de certa medida, se colocar de uma maneira muito mais ampliada e amplificada na sociedade. Isso é uma maneira também de você reforçar o seu modelo de educação a partir do autoconhecimento. Quando você se conhece, conhece a sua história, a origem de onde você veio, você acaba sendo também um cidadão que pode contribuir para a formulação de conhecimento dentro do seu grupo escolar. E que vocês possam expandir. Ter o conhecimento que vocês conseguem adquirir na escola pública é importante, mas conhecer também o que é produzido de conhecimento no território pode ser um ativo, pode ser um elemento que pode contribuir para ampliar a sua capacidade de conhecer e de conhecimento que você pode transmitir depois para outros grupos. Então fica aqui o recado para vocês, a mensagem, para vocês se autoconhecerem a partir da sua família, dos seus avós, dos seus pais, e ao mesmo tempo conhecer o seu território. Quando a gente conhece o nosso território, a gente passa a cuidar mais e passa a ser cuidado também pelo território. Caçula, onde a gente acha você nas redes sociais? Muito fácil. Eu estou no Instagram, é só você colocar @t caçula com K, K-A-C cedilha U-L-A, T caçula. Você vai me achar lá no Instagram. Ou também vocês podem me visitar no site. Eu tenho um site que é o www.tadeucaçula.com. Lá no meu site vocês vão ver algumas sessões, né? Como curador, como sociólogo, como sambista, como pesquisador, como comentarista de carnaval. Então tem várias sessões que vocês vão descobrir, como acadêmico também, vocês vão descobrir um pouco do meu trabalho. Você poderia completar? Verde. Verde que te quero verde, minha alma fez raiz na Barra Funda, berço do meu carnaval. Ah, Eu obrigado. que agradeço. Alô, camisa! Alô, Barra Funda. Então é isso, galera. Um beijo e até a próxima.